O cristão pode orar os salmos imprecatórios? Ou seriam os salmos imprecatórios uma realidade veterotestamentária que teve o seu cumprimento descontinuado a partir de Cristo, uma vez que Cristo teria sido alvo dos salmos imprecatórios? Essa é uma discussão que tem se prolongado em alguns meios, desde que o nosso presidente foi internado, e eu, neste vídeo, pretendo reagir à abordagem de um teólogo gente boa, chamado Victor Fontana, que sustenta uma posição bastante comum sobre os salmos imprecatórios, que nós vamos avaliar aqui, se realmente procede com as escrituras e com a tradição reformada. Lembrando que o senhor Victor Fontana se considera um presbiteriano, um aliancista, um reformado, o que exige que nós avaliemos a sua posição com ainda maior rigor. Eu peço que você, que acompanha meu conteúdo, que já deixe aí o seu like, compartilhe essa live. Você que tem interesse em teologia, em conhecer mais sobre a teologia reformada, mais sobre filosofia reformada, mais sobre apologética, se inscreva no canal. Toda semana nós temos conteúdo exclusivo sobre os mais amplos assuntos. E hoje, nós, sem mais delongas, vamos à avaliação do pensamento do senhor Victor Fontana. Vou dar início ao vídeo, vou só colocar numa velocidade um pouco maior aqui. Vou botar na velocidade 1.5. E se estiver muito lento, depois a gente aumenta. Vamos começar. Salmos imprecatórios, aqueles em que o salmista deseja o juízo daquele que o persegue. O inimigo precisa ser julgado por Deus e esse juízo tem que ser violento. Salmos que deixam a gente muitas vezes desconfortável. O que a gente faz com esse negócio aqui? Às vezes não, às vezes tem gente que quer que o inimigo, seja lá quem for, sofra. Eu vou fazer minha primeira observação aqui, que é normal, de fato, que nós, no século XXI, nos sintamos um pouco desconfortáveis ao ler determinadas passagens bíblicas. No geral, os salmos imprecatórios, eles se enquadram em um tipo de passagem que é bastante hostil à predileção evangelical, que é uma predileção ditada pela modernidade, em que ideais como tolerância religiosa, Estado laico, neutralidade, fazem a nossa cosmovisão. Logo, quando você vê salmos em que o salmista roga a Deus pela destruição dos seus inimigos, aquilo soa como algo antagônico ao discurso de Jesus. Mas a gente vai ver aqui que a palavra de Deus ela é integralmente suficiente, inerrante e autoritativa. E que a posição de preterir uma determinada passagem por ela não satisfazer os nossos sentimentos é algo equivocado. E é algo que tem movido a interpretação de muitos sobre os salmos imprecatórios. Muita gente deixa de considerar o valor dos salmos imprecatórios não porque existe uma análise teológica, como o Victor Fontana faz aqui, uma análise teológica para corroborar com a visão dele, mas por mero sentimentalismo. Eu acho que aqueles salmos ferem a minha sentimentalidade evangélica, ferem o meu modelo de Jesus, por isso, quando eu vou ler aquelas passagens, eu passo rápido. Mas a gente vai ver que o sentimentalismo não pode, de maneira alguma, ser algo que nos impede de ler as Escrituras e de absorvê-las da maneira que Deus quis. Se os salmos imprecatórios estão na Bíblia, nós temos que entender, antes de mais nada, que são Escritura Sagrada, sim. São palavra de Deus inerrante e infalível. Vamos continuar. Esse dano e esse juízo. Se for gente famosa e desconhecida, então, que está sofrendo, mas que eu acho que é meu inimigo, então tanto melhor. Cabe ao cristão orar um salmo imprecatório, desejar esse juízo violento contra os seus inimigos, do ponto de vista cristão, do ponto de vista de Jesus, da nova aliança, como que a gente lida com esse salmo? O detalhe é que aqui ele coloca duas coisas. Uma é o salmo imprecatório e outra é o desejo de juízo sobre os inimigos. São duas coisas que a gente vai tratar nessa live que são muito importantes. Porque, como eu falei anteriormente, ferem uma certa mentalidade evangélica contemporânea. Quando você for ler na sua leitura anual e passar por esses trechos, por essas passagens,
Como que você lida com esse negócio? É o intuito desse vídeo hoje responder a isso. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, isso faz com que esse canal seja indicado para mais gente. Se você gosta de teologia, vai ter mais gente com conteúdo teológico. Então, qual que é a tua parte nessa história? Acertar no like, deixar um comentário bacana, que agrega, educando também, deixa o seu comentário. E se você quer se aprofundar na teologia, dá uma passada na descrição. Engraçado que se eu parasse para educar, eu tenho certeza que eu seria muito mal visto se eu colocasse as minhas posições lá. Mas, enfim. Tem um roteirinho de estudos teológicos muito bem feitinho, que eu me dediquei bastante para fazer para você, no seguinte sentido, cara. É uma lista de livros para você ler na sequência, para você saber qual é o próximo livro que você tem que comprar. Então, com o dinheiro que você compraria no seu próximo livro, você compra o meu roteiro e não corre o risco de levar gato por lebre, levar... Vou passar aqui, tá, gente? Que, pelo amor de Deus, é uma pirula danada. Porque agora a gente vai falar desses salmos. Sim, salmos em que o salmista tá lá, o poeta tá lá, sofrendo nas mãos de um perseguidor, e ele diz assim, Deus, pune esse perseguidor, massacra. E realmente, o desejo do salmista é, muitas vezes, bastante violento. E aí você fala assim, pô, o Jesus que eu conheço não combina muito com essa parada. E realmente não combina. Da perspectiva do cristão, Jesus... A gente vê que aqui o Victor Fontana subscreve uma visão sobre Jesus muito amparada na mentalidade evangélica, de um Jesus que é gente boa, um Jesus que é gentil, um Jesus que só fala de amor. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, o que é o amor para essa mentalidade evangélica? É o amor bíblico ou é uma forma de amor secular? Eu vejo que muitas vezes, quando esse argumento é utilizado, o velho argumento de Jesus como chave hermenêutica para você interpretar todas as coisas, o que se tem em mente não é um Jesus bíblico, mas é um Jesus da cultura, que é um Jesus tolerante, é um Jesus palatável à modernidade, que é muito bem exemplificado pelo Jesus do The Chosen. Vocês olham o Jesus do The Chosen, que o senhor Victor Fontana já defendeu em um dos seus vídeos, ele é a personificação de uma figura religiosa ou de um líder espiritual, moral, palatável à modernidade. Quando a gente pega o Jesus da Bíblia, ele de maneira alguma estabeleceu uma contrariedade ao Antigo Testamento. O próprio Cristo fala no Evangelho de Mateus: eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirão da lei. Logo, essa ideia de um Jesus oposto à lei é uma ideia equivocada. E eu digo mais, é uma ideia que trai diretamente a tradição reformada que o senhor Victor Fontana diz ser um propulsor, alguém que promove. O senhor Victor Fontana se diz reformado, mas ele me parece muito hostil à ideia de uma continuidade da lei de Deus, do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Eu já falei isso várias vezes quando eu toquei o assunto da teonomia. Há elementos no Antigo Testamento que foram descontinuados e elementos que foram continuados. E esses elementos são muito bem destacados na palavra de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar é: os salmos imprecatórios eles foram descontinuados? Há, de fato, uma autorização de algum autor bíblico neotestamentário para que nós abandonemos os salmos imprecatórios ou os tomemos em uma interpretação à la Jesus de The Chosen? É o que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Vamos continuar. Jesus muda o paradigma para um outro lugar. Ele não faz isso do nada, mas eu quero te explicar como ele faz isso. Então, vamos passar primeiro pela afirmação mais básica de Jesus a esse respeito, que está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, acompanha comigo. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, versões mais antigas, né? Eu, porém, vos digo, né? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles, em favor daqueles que os perseguem. Ou seja, aqui Jesus já matou uma parte da charada. Se você tem inimigos, se você tem perseguidores, esses inimigos devem ser amados, e a oração que se faz em relação a eles não é de um salmo imprecatório, não é de juízo sobre eles, pelo contrário, é uma oração em favor deles, eventualmente para que eles tenham uma transformação. Eu queria falar duas coisas. A primeira é um erro hermenêutico básico, a ideia de que Jesus ele descontinuou o Antigo Testamento. Quando Jesus disse, ouviste os antigos, ele não está se referindo à lei de Moisés. Pelo contrário, o próprio Cristo, como eu falei, ele afirma categoricamente
que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirão da lei. Cristo foi um expert da lei. Nós temos que rever a nossa visão de um Cristo gente boa, de um Cristo modernista, em favor de um Cristo que era um mestre da lei, um verdadeiro mestre da lei. Quando Cristo diz, ouviste os antigos, ele está se referindo à interpretação que era difundida pelos fariseus, que eles faziam do ódio ao inimigo uma norma. E você não vai ver em lugar algum do Antigo Testamento. Eu desafio vocês para escreverem aqui nos comentários onde no Antigo Testamento está escrito que nós devemos odiar o nosso inimigo. Você vai encontrar passagens falando de amor ao próximo, inclusive quando Cristo fala que o amor ao próximo é o cumprimento da lei, ele não está trazendo uma inovação, porque isso está na lei de Moisés. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai descrever o amor como cumprimento da lei. Qual é o conceito de amor do mundo? É um falso conceito de amor, que muitas vezes tem influenciado os evangélicos. O conceito de amor bíblico é o cumprimento da lei. Eu tenho que amar meu próximo, ok, mas como eu amo meu próximo? Não defraudando o que é dele, não cobiçando o que é dele, não dando testemunho, falso testemunho sobre ele, não adulterando com a esposa dele. Isso é amar o próximo. O amor ao próximo está diretamente envolvido com a lei de Deus. Logo, é uma rasidade teológica você colocar Cristo em antagonismo à lei mosaica, como parece que o senhor Victor Fontana está fazendo. E segundo, quando Cristo combate uma interpretação que era comum no meio dos fariseus, de que você deve odiar o seu inimigo, lembrando que os judeus sempre foram um povo muito isolacionista, e você vê isso nos dias de Jesus, como que os judeus desprezavam os samaritanos, como os judeus desprezavam os próprios gentios. O judeu tinha essa mentalidade isolacionista, que era, muitas vezes, uma traição da própria lei mosaica, que diz para não oprimir o órfão, não oprimir a viúva e não oprimir o estrangeiro. Você vê que muitos estrangeiros são usados por Deus ao longo do Antigo Testamento, como Ruth, que está na árvore genealógica do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus, desde o início das Escrituras, foi abençoar todas as nações da terra. A nação de Israel foi o povo eleito de Deus no Antigo Testamento, mas o povo a partir do qual todas as nações seriam abençoadas. O germe de tudo isso está na lei. Logo, é um erro teológico você dizer que quando Cristo está nas suas máximas do Sermão do Monte, se colocando contra a lei. Na verdade, ele não somente não está se colocando contra a lei, mas está levando a lei ao seu máximo cumprimento. Nós temos que amar o nosso próximo. É fato. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu nunca neguei isso e, pelo contrário, eu entendo que a diaconia é um papel fundamental da igreja que é esquecido. Mas agora, como que a gente concilia o amor ao nosso próximo em relação à oração imprecatória pelos nossos inimigos? Nós vamos desenvolver isso mais à frente. Tenham paciência, porque esse é um ponto muito importante. Vamos continuar. Uma ação de vida, para que eles conheçam Jesus, para que lhes vá bem, para que o mal seja respondido com o bem, se você quiser. Ame o seu inimigo, tá? Ame o seu inimigo e ore por aquele, em favor daquele que te persegue. Tá, mas assim, como que Jesus, ele muda esse paradigma? Será que ele estaria descartando o Antigo Testamento ou os Salmos? E a verdade não, a verdade é que ele está jogando luz sobre a real condição do ser humano quando esse tipo de oração é feita. Eu vou explicar para você um pouco melhor. Então a gente vê que o Fontana, aqui, ele de maneira muito oportuna, ele fala que Jesus não está negando a lei. Mas agora, beleza, Fontana, você está admitindo que Jesus não está negando a lei, não está negando o Antigo Testamento, mas lançando luz sobre ele. Então quer dizer que durante séculos as pessoas do Antigo Testamento entenderam o Salmo imprecatório de uma determinada maneira, que era de que maneira? Você ora para que Deus destrua os seus perseguidores, destrua os seus inimigos. A questão é muito clara. O Salmo imprecatório, ele revela uma busca por parte daquele que ora para que Deus faça justiça, para que Deus puna os seus inimigos. E durante todo o Antigo Testamento,
nós vemos que as pessoas oravam o salmo imprecatório com essa intenção, de que Deus de fato fizesse juízo, punisse os inimigos. E aqui eu já vou antecipar como que isso não contradiz o amor ao próximo. A questão para você orar o salmo imprecatório é contra quem você está orando. Uma coisa são os nossos inimigos pessoais. Você, senhor Fontana, pode ter um inimigo pessoal. Eu posso ser seu inimigo pessoal. Ou você pode ter outras pessoas no seu meio que você considera como inimigos. No entanto, você não deve orar imprecatoriamente para essas pessoas. Em relação a essas pessoas, de fato, você deve fazer o bem, porque são o seu próximo. Veja bem, Cristo nos ensinou a amar o próximo. Quem é o próximo? A pessoa que está perto de nós. O meu próximo não é um desfavorecido que está do outro lado do mundo, na África. O meu próximo, primeiramente, é minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus conhecidos. Com essas pessoas eu tenho que usar de benevolência. Eu devo, de fato, orar pela conversão dos não cristãos. Devo fazer o bem. Isso é uma coisa óbvia. A questão é, contra quem nós oramos imprecatoriamente? A resposta é não contra os nossos inimigos pessoais, mas contra os inimigos de Deus. Deus tem inimigos. E Deus estabelece uma promessa de que antes do fim todos os inimigos serão colocados debaixo dos escabelos do Filho, do Cristo. Logo, nós temos essa certeza de que todos os inimigos serão colocados debaixo do escabelo dos pés de Cristo. Nós temos que orar para que esses inimigos sejam de fato destruídos, arruinados. Nós não podemos passar pano para os inimigos de Deus. O problema dos teólogos gente boa é que eles negam um Deus irado. Um Deus irado contra os seus inimigos. Contra esses, nós não só podemos, como nós devemos orar para que o juízo de Deus venha sobre eles. Para que a vingança de Deus venha sobre eles. Eu sei que as pessoas hoje têm uma hostilidade à ideia de vingança, porque parece uma coisa pautada na autojustiça. E a autojustiça é errada por quê? Porque quando você busca vingança, com a sua própria força, contra os inimigos de Cristo, você está movido pela paixão, pela ira, ainda que uma ira justa. E uma justiça executada com paixão, muito provavelmente não será justiça. É por isso que, diante de uma situação de perseguição por parte dos inimigos de Deus, quando o salmista, ou quando a pessoa que faz o salmo imprecatório está representando a causa de Deus, como nós estamos representando enquanto cristãos, nós devemos orar para que Deus puna, para que Deus se vingue desses homens ímpios, pessoas que perseguem a igreja, pessoas que blasfemam contra Deus, blasfemam contra Cristo. Nós poderíamos fazer uma lista negra de pessoas que fazem isso. Pessoas do alto escalão, pessoas públicas. E é contra esses que nós devemos orar imprecatoriamente. Então não é uma coisa que é para ser feita, é contra qualquer pessoa que te fez mal. De maneira alguma. Tem pessoas que são nossos inimigos pessoais, têm alguma dificuldade conosco, não porque nós sejamos cristãos, mas uma vez que você é perseguido enquanto cristão, por conta da sua fé, você deve fazer o salmo imprecatório. Então a gente vê que existe uma confusão aí de misturar amor ao próximo ou a negação do amor ao próximo com a realidade e a necessidade do salmo imprecatório. A gente vai continuar a desenvolver isso. Vamos dar continuidade aqui. São vários os salmos em que esse pedido, esse desejo por uma ação violenta de Deus aconteça. Um dos mais famosos é o Salmo de número 69, e ele é uma importante dica para nós a respeito de como esse juízo ele acontece. Para isso, então, eu vou pedir para você dar uma olhada comigo no Salmo de número 69, que é um salmo de Davi, no qual Davi descreve a sua própria perseguição e o desejo dele de juízo frente aos perseguidores. Olha o que diz Davi. Salmo de número 69, a partir do versículo 20, tá? A zombaria partiu meu coração, estou em desespero. Eu supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e, para matar-me, a sede, deram-me vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faze-lhes tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, o teu furor ardente os alcance. Beleza? Davi? Peso pesado, né? Pois é, cara, olha só. Quando você conhece um pouco da tradição cristã, talvez a história de Jesus mesmo só por filmes, e Davi aqui fala sobre
fel na sua comida e vinagre quando se tem sede, provavelmente você já sabe o que isso daqui tem a ver com Jesus. A gente está falando do episódio da crucificação. No mesmo evangelho que a gente leu, o evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, você tem fel misturado naquilo que Jesus poderia ingerir pelos soldados e, posteriormente, vinagre quando ele tem sede, né? Então, isso que Davi metaforicamente está dizendo que aconteceu com ele por causa da perseguição dos seus inimigos, literalmente acontece com Jesus. E então, Davi deseja uma série de juízos contra quem faz isso contra ele, certo? É isso que está acontecendo nesse salmo. Só que esse salmo ele é cumprido em Jesus de alguma maneira. E aí, um ponto muito importante, nem todo salmo imprecatório está falando de Cristo. Esse exemplo que ele pegou é um exemplo que Davi está passando por uma situação concreta. A gente precisa entender isso. Davi passava por uma situação concreta em que os inimigos dele o perseguiam. Ele ora pela justiça divina. Qual é o fim de Davi? Davi foi preservado dos seus inimigos. Então, um ponto muito importante aqui é que a oração imprecatória ela é ouvida. Nós vemos na Bíblia ocasiões em que orações imprecatórias são ouvidas. Não são poucas, são muitas. Eu vou colocar na descrição desse vídeo uma indicação de livro que mostra exemplos de orações imprecatórias que foram ouvidas na Bíblia. Agora, o que o Victor Fontana está falando? O cumprimento desse salmo se dá em Cristo. Eu fiz esse panorama de que Davi fez a oração imprecatória porque Davi estava numa situação concreta. Mas esse salmo, de fato, ele é atribuído ao próprio Cristo. E tem um duplo cumprimento, nós podemos dizer. Os inimigos de Davi, eles foram dignos do juízo de Deus e foram julgados. Basta você ler a história de Davi, você vai ver. Saul, que foi um perseguidor de Davi, morreu de uma maneira trágica. Ele se suicidou. E Davi foi honrado, Davi foi feito rei. E Davi, olha só que coisa interessante, é um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. A monarquia davídica é um símbolo para a monarquia de Cristo. Cristo é um rei. E o fato de este salmo ser uma realidade que se cumpre em Cristo, um salmo com uma implicação profética, não nega a realidade da oração imprecatória contra os nossos inimigos. Então a gente precisa entender que você pegar o salmo imprecatório e fazer dele um cumprimento em Cristo, de maneira absoluta, isso se referindo a todos os salmos imprecatórios, não apenas a esse, é um erro. Porque há outros salmos imprecatórios, outras orações imprecatórias, melhor dizendo, que a gente vai explorar aqui ainda nesse vídeo, que não tinham a ver com Cristo diretamente e que foram cumpridos. Vamos continuar. Quando a gente enxerga qual é o papel de Jesus nessa história, Jesus está assumindo o papel de Davi aqui. No Evangelho de Mateus, essa é a passagem, Jesus inclusive fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa aqui que Davi está dizendo, olha só, eu supliquei por socorro e não recebi nada, ele foi desamparado. Tudo bem que Jesus está citando um outro salmo, literalmente, mas ecoa isso daqui, né? Supliquei por consoladores e a ninguém encontrei, por que me desamparaste? E aí acontece com Jesus isso que aconteceu metaforicamente com Davi. Deram fel, um amargo para ele comer, e vinagre foi colocado na sua boca para matar-lhe a sede. Nesse cenário, em que Jesus está na cruz e recebe fel e vinagre, quem são os perseguidores? Aí você vai dizer o Império Romano, e eu não tiraria a sua razão. Mas na nossa relação com Jesus, na minha relação com Jesus, na sua relação com Jesus, quem é responsável pelo estado de Jesus na cruz? Quem pecou para que Jesus estivesse lá? Fomos eu e você. E portanto, o salmo... Há um elemento de verdade nisso, mas Victor Fontana aqui comete um erro. Contra quem esse salmo é, especificamente? Nós podemos falar que nós somos pecadores, nós somos dignos do inferno. Isso é correto, isso é bíblico. Mas quem matou o seu Messias foram os judeus. O Cristo veio aos seus, mas os seus não receberam. Então, Victor Fontana, se tem alguém para quem isso é direcionado, são os judeus. Isso significa que eu estou promovendo aqui o antissemitismo, falando que os judeus são uma raça maldita? De maneira alguma. Mas estou dizendo que os judeus negaram o seu Messias, mataram o seu Messias. E diga-se de passagem, o livro de Apocalipse, na sua integridade, salvo os últimos capítulos,
são um juízo de Deus contra os judeus que mataram o seu Messias. Quem explora isso muito bem é o David Chilton, na obra Paraíso Restaurado, que eu já indiquei várias vezes. Há muitos autores preteristas parciais que entendem que o Apocalipse foi uma vingança de Deus contra os judeus que mataram o seu Messias. Então, é muito fácil você chegar e dizer que Cristo rogou falando, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e ignorar o fato de que Deus vingou o Filho, e vingou de uma forma brutal. A vingança de Deus sobre os judeus que mataram o seu Messias foi brutal. E os judeus contemporâneos que continuam a negar o seu Messias estão na mesma situação. A etnia judaica não é maldita por si. Falar isso seria um antissemitismo. Mas os judeus, na sua religião, que nega o Messias, estão debaixo disso aí que você está falando. É correto, eu volto a dizer. Nós entendemos que nós somos depravados na nossa situação de nascimento, que nós somos pecadores, que nós somos seres desobedientes a Deus, que somos quebradores do pacto. A depravação total é um dogma calvinista muito bem estabelecido. E o Dr. Cornélio Gentil, que é a base para a filosofia que eu sustento, explica isso muito bem. Mas agora, você pegar o exemplo de Cristo para querer dizer que o salmo imprecatório é contra toda a humanidade, sem diferenciar um inimigo específico que é alvo dessa imprecação, é um erro. É um erro grotesco. Logo, a gente precisa entender a palavra de Deus na sua inteireza como ela se apresenta para nós. Não conforme os pressupostos que a gente tem, conforme as nossas sensibilidades evangélicas, que tem, às vezes, alguma dificuldade com a ideia de juízo divino brutal, e por isso se abstém de entender que nosso Deus é um Deus que faz justiça. Sabe qual que eu acho que é o maior problema das pessoas que negam o salmo imprecatório? Do seu valor, conforme historicamente entendido no Antigo Testamento, e historicamente entendido pela igreja, tá, senhor Fontana? Eu vou indicar um livro aqui mais para frente, de um autor que defende os salmos imprecatórios, e ele vai citar Calvino, vai citar Turrentin, vai citar homens ligados à tradição reformada que entendiam que esse é o papel do salmo imprecatório. Orarmos contra os inimigos de Cristo, contra aqueles que blasfemam contra Cristo, aqueles que desprezam a nossa fé. Isso, senhor Fontana, é algo para nos encher de ira, é para nos deixar cheios de ira. E essa ira vai nos levar ao ódio, como o senhor gosta de falar? Não, essa ideia de ódio que você tem é uma ideia de ódio humanista. A esquerda está sempre falando contra o ódio de fulano, ódio de ciclano, ódio da direita. Isso é ira, e é ira justa. Uma ira que leva você a não fazer justiça pelas próprias mãos, mas você colocar a justiça nas mãos de Deus. C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto bastante, mas que era um baita herege, eu já falei isso várias vezes, tem livros meus do Lewis aí, mas ele é claramente um herege. Ele tem uma interpretação sofrível dos salmos imprecatórios. Ele vai dizer que os salmos imprecatórios estão cheios de maldade, que Davi teve intenções malignas quando pensou os salmos imprecatórios. E o que a gente tem que lembrar é o seguinte: quem inspirou a escrita desses salmos não foi uma mera paixão humana, mas foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo capaz de fazer uma maldade? É o Espírito Santo capaz de mover um desejo de destruição pelos inimigos? Que não esteja pautado na justiça? É uma pergunta que eu faço para essas pessoas que negam o salmo imprecatório. E quando nós, enquanto igreja, estamos sofrendo na mão dos tiranos, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente orar pela conversão deles? A igreja não fez isso, senhor Fontana. A igreja, de fato, ela não fazia justiça com as próprias mãos, mas ela orava para que Deus destruísse os inimigos da igreja. Diga-se de passagem, a oração imprecatória já teve lugar até dentro da liturgia de igrejas históricas. E é o que o David Chilton defende nesse livro, Paraíso Restaurado. Que houve uma degradação da nossa liturgia.
Hoje nós temos uma teologia soft, uma teologia gente boa, uma teologia que se pretende agradável com os inimigos de Cristo. E quando eu estou falando de inimigos de Cristo, eu estou falando de gente que blasfema do Filho. Há uns meses atrás teve aquela abertura das Olimpíadas, quando eu fiz o react ao Iago Martins, e ele falou: o que a gente vai fazer diante daquilo? Nós vamos orar pela conversão deles. Uma estupidez danada. Uma estupidez, porque, de fato, nós temos que orar pela conversão das pessoas. O que não contradiz o salmo imprecatório, porque muitas vezes a conversão ela vem a partir do juízo. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes a pessoa que se converte, ela está numa situação desgraçada. E é numa situação desgraçada que ela lembra de Deus e é tocada pelo Espírito Santo. Logo, não tem como a gente negar o valor do salmo imprecatório. Ele é algo inspirado por Deus que deve fazer parte da liturgia da igreja e da devoção cristã. Há um imprecatório aqui, à luz da nova aliança, à luz do evento de Jesus, à luz do evento da crucificação. O salmo imprecatório aqui é contra mim, é contra você. E isso fica mais claro quando a gente lê a sequência. Isso é uma tolice. Uma tolice porque não é contra mim e contra você. O salmo imprecatório é contra os inimigos de Cristo. Eu tenho pecados, eu não sou perfeito, não tenho nenhum poder, não tenho nenhuma condição de negar isso. Nós somos pecadores. Mas nós hoje estamos em Cristo. Nós somos nova criatura. Logo, o salmo imprecatório não é contra nós. Não mais. Pode ter sido enquanto nós estávamos num estado de impiedade, especialmente aqueles de nós que blasfemavam contra Cristo. Então, o salmo imprecatório não é para o cristão piedoso, mas de maneira alguma. E sequer é para absolutamente todos os ímpios. Porque tem ímpios que vivem na ignorância. Você pode até falar que todo ímpio é inimigo de Cristo, como de fato é, mas há aqueles ímpios que, além de suprimirem o conhecimento de Deus, manifesto na revelação geral, eles vão blasfemar contra Deus, eles vão desafiar Deus. Vou dar um exemplo de uma pessoa que fez isso. O imperador Juliano Apóstata. É dito que esse homem desafiou Deus. Ele desafiou Cristo, que ele chamava o Galileu. E o que aconteceu com esse homem? Ele teve uma morte tenebrosa. Tenebrosa. Por quê? Porque desafiou Deus. É você olhar, por exemplo, para o que John Lennon fez. O que John Lennon fez? Ele falou: os Beatles hoje serão mais famosos do que Jesus Cristo. Querendo, assim, desprezar o Evangelho. Vai ver o que acontece com essa gente. Eles experimentam o juízo de Deus. Porque de Deus não se zomba. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. A gente precisa restaurar o atributo da ira de Deus. Nosso Deus é um Deus que odeia o pecado. E nós, enquanto cristãos, nós devemos odiar o pecado. Sobretudo o pecado que se manifesta na forma de blasfêmia contra o nosso Deus. Então, volto a dizer, o salmo imprecatório não é contra todos nós. Nós, enquanto cristãos piedosos, podemos sim estar na luta contra o pecado. Podemos sim podemos sim não sermos perfeitos. Mas nós estamos num estado totalmente diferente daquele em que se encontram esses homens blasfemos que zombam de Deus. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, fazem-lhes tremer o corpo sem parar. Com quem que isso acontece? Com o Império Romano? Não. Com os discípulos de Jesus e com Paulo, o principal missionário de Jesus. Os olhos deles se escurecem no caminho de Emaús, Lucas capítulo 22, os olhos de Paulo se escurecem quando ele persegue a Jesus, Atos capítulo 9, o corpo estremece. Veja, Eu não entendi muito bem essa associação que ele fez, mas mesmo que ela esteja correta, a gente pode entender que Paulo ele foi um perseguidor da igreja e ele sofreu o juízo de Deus. Os olhos dele se escureceram, ele ficou 3 dias sem comer nada. A Bíblia descreve isso no livro de Atos. Ah, beleza, isso aí não é um ponto a seu favor, Fontana. É um ponto a favor de quem defende os salmos imprecatórios. Porque Saulo teria, assim, experimentado o juízo de Deus antes da sua conversão. Então a gente vê que essa abordagem teológica dos teólogos gente boa é uma abordagem fraca. É uma abordagem que ela não se sustenta biblicamente. Uma abordagem que ela é palatável para esse tempo.
mas ela não representa o entendimento das próprias escrituras sobre o salmo imprecatório. A ótica da nova aliança, o salmo imprecatório é contra aquele cujo pecado coloca Jesus numa cruz, o verdadeiro Davi, o verdadeiro rei davídico, o Davi sobre todos os reis de Israel, o principal Davi. E, portanto, o salmo imprecatório, muito cuidado com ele quando você quiser orar contra alguém, porque o salmo imprecatório denuncia a mim, o salmo imprecatório denuncia a você, somos nós, os perseguidores. Somos nós os responsáveis pela crucificação de Cristo Jesus. Então, essa é uma primeira... Eu volto a dizer, essa interpretação aí do Sr. Fontana é uma interpretação moderna, é uma interpretação que desconsidera quem a Bíblia atribui como os verdadeiros culpados da morte de Jesus. Isso não significa que Jesus não tenha vindo para perdoar os nossos pecados. Eu volto a dizer, isso não significa que nós não sejamos pecadores, que nós, no nosso estado de depravação total, não sejamos dignos da ira de Deus, mas que o juízo de Deus na história, o juízo de Deus em matéria de castigo, em matéria de disciplina, em matéria de morticínio, em matéria de pragas e de toda sorte de assolações, não se dá meramente contra ímpios, mas contra pessoas que se colocaram especialmente contra a causa de Deus, contra a causa de Cristo. Então é necessário a gente colocar aqui uma distinção básica entre o nível de impiedade normal de todo ser humano depravado e o nível de impiedade desses homens blasfemos, desses homens abomináveis. Essa abordagem do Sr. Fontana desconsidera isso. Por que desconsidera isso? Para colocar o salmo imprecatório para debaixo do tapete, porque veja bem, se o salmo imprecatório é contra todos nós, qual que é o valor dele hoje na liturgia da igreja? Nenhum. Porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou digno da ira de Deus, eu sei que eu sou digno do inferno. Mas agora, e daí? E uma situação concreta de perseguição da igreja, em que existe um tirano, existe alguém maligno, oprimindo a igreja, eu vou simplesmente orar pela conversão dessa pessoa? Ou eu vou orar para que Deus, que é o supremo vingador, faça a minha causa? É lógico que qualquer cristão, numa situação real de perseguição, vai recorrer ao salmo imprecatório. É muito fácil falar isso que o senhor Fontana está falando no Brasil, em que a gente, mal ou bem, é tolerado. É tolerado, ainda que o verdadeiro cristianismo ele seja alvo, sim, de perseguição, de supressão, de cancelamento, como nós aqui nessa página promovemos. O que a gente promove aqui? Um retorno à tradição reformada, um retorno à confessionalidade, um retorno ao sola escritura, sem esses pressupostos humanistas e modernistas que movem os teólogos gente boa. Vamos ver se ele fala aqui mais para frente alguma coisa diferente, né? Porque está começando a ficar um pouco repetitivo. A chave para que a gente possa lidar com os salmos imprecatórios. Qual é a espiritualidade, então, que um salmo imprecatório deveria instilar no coração de um cristão, à luz do cristianismo? É claro que esse documento é canônico também para outras tradições religiosas, mas dentro do cristianismo, que reconhece Jesus como Messias e como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como que isso é vivido na espiritualidade de alguém que crê nessas coisas? Bom, quando eu me deparo com um salmo imprecatório, na minha espiritualidade, eu me deparo com o que existe de pior no meu próprio ser. Eu não oro o salmo imprecatório como juízo para o outro. Eu oro o salmo imprecatório como percepção da minha iniquidade, do meu pecado, da denúncia de quem eu sou na minha responsabilidade pela crucificação de Cristo. Agora, eu não quero ficar apenas nisso, porque o salmo imprecatório ele também aponta para uma resolução espiritual um tanto mais positiva e esperançosa, inclusive. A gente tem que lembrar que esse salmo... Ele aqui coloca um ponto a mais, ele fala, não vou ficar só nisso, nessa abordagem horrível que ele tem, né, de limitar tudo a nós, né, aos pecadores em geral, a toda a humanidade pecadora contra Cristo, especialmente a cristãos. Você veja bem, olha como é que é absurda a visão do Fontana. Cristãos, pessoas que já foram regeneradas, que já entenderam que Cristo é o Messias, que já se arrependeram dos seus pecados. Ele usa o salmo imprecatório como um exercício de autorreflexão. Tem outras passagens na Bíblia, Sr. Fontana, que servem a esse propósito. O salmo imprecatório é além disso. Eu não preciso do salmo imprecatório para ser levado à reflexão sobre os meus próprios pecados. Basta eu ler João,
que diz, né? Que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Basta uma passagem dessa para eu ter noção de que eu tenho pecado. Basta eu ler o apóstolo Paulo para entender, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, o salmo imprecatório ele aponta para algo mais, claramente. Vamos ver qual é esse algo mais que ele entende, essa suposta resolução espiritual. Salmos, eles acontecem dentro de um contexto de belicosidade, de beligerância do Antigo Oriente Próximo. Nós, ocidentais, do século XXI, dificilmente passamos. Ou seja, os homens do Oriente Próximo eram bárbaros, eram pessoas que tinham uma ética fraca, né, uma ética pouco desenvolvida. Hoje a nossa ética está melhor do que a ética daqueles homens. A minha pergunta é a seguinte, baseado em quê? Baseado em quê eu posso falar que a ética do homem do século XXI é superior à ética daqueles bárbaros do Oriente Próximo? É uma pergunta a se fazer. Infelizmente, muitos teólogos hoje eles caem nesse erro de falar que os homens são frutos do seu tempo, o que é uma verdade. Todos nós somos frutos do nosso tempo. Mas o que deve reger a nossa avaliação, seja sobre Calvino, seja sobre Jonathan Edwards, seja sobre os pais da igreja, não é o tempo que eles viveram, mas a própria Escritura. Quando eu leio a própria Escritura, eu entendo que o salmo imprecatório ele é uma realidade que foi descontinuada no seu entendimento, sustentado por todo o Antigo Testamento? Não, muito pelo contrário. Você vê os apóstolos recorrendo a salmos imprecatórios e a orações imprecatórias. E há um desejo por juízo de Deus. Então a gente percebe que assim essa ideia do Sr. Fontana é uma ideia pautada pela nossa cultura, que tem como uma das suas chaves para a sua cosmovisão o historicismo, de que cada época tem os seus valores que são mutáveis e que os valores da nossa época são em alguma medida superiores aos valores daquele outro tempo. O historicismo não pode ser um pressuposto cosmovisional do cristão. O pressuposto do cristão deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai dizer se aqueles homens estão equivocados ou não. Mas quando eu leio quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que eles não estão equivocados. Pelo contrário, isso está na Bíblia. Há ocasiões em que salmos imprecatórios são feitos. E esses salmos imprecatórios, pasmem, eles estão baseados em promessas de Deus. Eu vou trazer aqui um exemplo. O Salmo 137. Ele fala contra Edom e contra a Babilônia. Eles foram cumpridos. Edom e a Babilônia passaram. E, em alguns momentos, o que aconteceu? O povo de Deus estava em tal estado de opressão que não houve solução senão pedir, implorar a Deus por uma resolução daquele conflito. Isso é equivocado, Sr. Fontana? Aqueles homens deveriam simplesmente ter dado a outra face e falar, está tudo certo, vamos amar? De maneira alguma. Isso seria a negação da Bíblia. Eu vou passar um pouco mais porque eu acredito que ele menciona esse salmo neste vídeo. Passamos por episódios de guerra, coisa que não é o caso no período em que esses salmos são escritos e mesmo no período em que o saltério é compilado. Então, o conjunto de salmos, conforme ele é juntado nesses 150 que nós temos no livro de salmos, que a gente também chama de saltério, esse conjunto de salmos ele é compilado e escrito num período em que guerra é uma coisa absolutamente presente, em que Israel é uma nação pequena e com um contingente militar pequeno perto dos seus vizinhos e com um armamento inferior ao armamento dos seus vizinhos e que só quem pode livrar Israel diante da sua condição de inferioridade militar é o próprio Deus. Então recorre-se ao próprio Deus para ser aquele que protege a nação de Israel, mas mais do que isso. Ou seja, o povo de Israel estava numa situação desfavorecida em relação aos seus inimigos. O que é a situação da igreja em muitas circunstâncias. Por que isso é válido para Israel e não é válido para a igreja? É uma pergunta que fica no ar aí. Né? Ele solta essa de que o povo de Israel teve alguma razão, né, para fazer aquelas orações imprecatórias, porque estava num contexto de guerras. E eu volto a dizer, quem que inspirou a escrita dos salmos imprecatórios? Não foi homem nenhum, foi o Espírito Santo. Então, sempre que a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando de algo que foi escrito sob inspiração do Espírito Santo.
Agora, hoje, a igreja está numa situação análoga, uma situação de perseguição, uma situação em que a gente é proibido de expressar a nossa fé de maneira ampla, de maneira todo abrangente. A gente não pode orar o salmo imprecatório? É vedado a nós esse recurso? Deus não é o mesmo, seu Fontana? A fé reformada não entende que existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Cara, é difícil, hein? Mas vamos seguir. Eu tenho quase certeza que ele menciona o salmo que eu queria trazer aqui. No momento em que a nação de Israel, ou Judá e Israel depois no reino dividido, no momento em que eles passam a ser ativamente perseguidos e perder batalhas sucessivas, inclusive entrar no exílio, existe então um desejo de justiça pela tamanha crueldade que esse povo sofre. E aí a gente pode olhar para um outro salmo imprecatório que vai nos guiar mais ou menos para essa mudança de percepção quando Jesus entra na jogada. O outro salmo imprecatório que eu menciono é o salmo de número 137. Perfeito, Que como o povo de Judá chorava nas margens do rio da Babilônia, quando os babilônios que os escravizaram exigiam que eles cantassem. Ah, olha, cantem as melhores canções de vocês para nos alegrar. Então, além de fazer o povo de escravo, os babilônios eles exigiam que esses escravos sorrissem, se alegrassem e cantassem, numa demonstração extraordinária de crueldade. Diante disso, o salmista ele diz: olha, que a minha mão ela se torne ressequida e a minha língua ela grude no céu da boca antes de eu cantar para esses caras. Bem-aventurado aquele que esmagar os filhos dos babilônios contra a rocha. E aí acontece uma outra mudança de paradigma em Jesus. E precisamente na crucificação. Porque a justiça que o salmista deseja contra os filhos da Babilônia é executado contra Jesus. Não é de maneira alguma, e eu acho que isso aqui já está bem refutado. Isso aí é uma forçação de barra enorme. Porque esse Salmo 137 ele se dá num contexto diferente. Eu vou aqui ler um pedaço do Salmo 137 para a gente entender o que é isso e por que ele existe. O Salmo 137, a partir do verso 5, que é onde começa a parte mais pesada, diz o seguinte. Isso eu estou lendo na Almeida, Revista e Atualizada. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Este é o salmo. Pesado, né? Mas esse salmo ele foi simplesmente fruto de um desejo de vingança. Ele foi fruto de um desejo de vingança por parte de Deus. O povo estava sofrendo, estava sendo oprimido. Mas com base em quê? Esse salmo é escrito e cantado em Isaías e em Jeremias. Deus havia feito promessas ao povo. Promessas de destruição contra a Babilônia. Isaías, Jeremias, especialmente Isaías, ele vem bem depois do exílio babilônico. E Jeremias ele viu o exílio babilônico acontecendo. Olha que coisa interessante. Isaías, capítulo 47, verso 3, diz o seguinte acerca da Babilônia. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de Reinos. Deus havia prometido uma vingança sobre a Babilônia. Isso antes do exílio babilônico acontecer. Deus ele puniria a Babilônia. Logo, isso não foi uma coisa que surgiu meramente do sofrimento contingencial do salmista. Havia uma promessa de Deus de que a Babilônia seria humilhada. E quando o salmista ele escreve aquele salmo, ele está evocando isso. Ele está numa situação de desgraça, de opróbrio, apelando para a justiça divina.
uma justiça divina que havia sido prometida muito tempo antes. Mas quando a gente olha, o Salmo 137 ele não fala só da Babilônia. Ele fala também de Edom. Ó, o verso 7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. A nação de Edom é descendente de Esaú. E eles foram historicamente inimigos do povo de Israel e da nação de Judá. E olha só que coisa interessante, Deus havia prometido também juízo contra a nação de Edom. E uma das passagens em que esse juízo é prometido, é assegurado, está também em Isaías, no capítulo 34, no verso 5, que diz assim: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A nação de Edom, que estava se alegrando com a desgraça de Israel, com a desgraça de Judá, melhor dizendo, seria julgada. E Deus havia estabelecido isso. Haveria juízo sobre a nação de Edom. Logo, o salmista, no Salmo 137, com essa expressão muito visceral, está apelando e implorando pela justiça divina. Deus havia prometido que Edom e a Babilônia seriam humilhados. E aquela condição de opróbrio, de perseguição, de tristeza, de luto, por que os judeus tinham pendurado as suas harpas? Porque o templo havia sido destruído. O templo foi destruído. Sem templo não tem música. Como você vai cantar uma música se você não tem templo? Eu fiz há pouco tempo uma live sobre Salmo Dia e a gente explica esse salmo. Logo, olha o que a gente aprende com todo esse panorama que eu estou passando aqui, que não é um panorama exaustivo. Há outras passagens que corroboram com um juízo vindouro da ira de Deus sobre a Babilônia e sobre Edom. Mas aqui a gente está usando alguns exemplos para mostrar o quê? O salmista, quando ele compôs esse salmo, volta a bater nessa tecla. Inspirado pelo Espírito Santo, ele estava evocando a própria revelação de Deus, a própria palavra de Deus já manifesta de que haveria juízo contra essas nações. E nós, enquanto cristãos hoje, devemos invocar o juízo de Deus contra os ímpios, contra aqueles que oprimem o povo de Deus, contra aqueles que se rebelam contra Cristo, baseados também numa profecia. O Salmo 110 diz: assenta-te à minha direita, sobre o filho, até que ponha os teus inimigos debaixo dos cabelos de teus pés. Nós devemos orar pela justiça divina para que os inimigos de Cristo sejam colocados debaixo dos cabelos de seus pés. Assim como o salmista que escreveu o Salmo 137, ele orou imprecatoriamente contra os seus inimigos, sobre os quais Deus já havia prometido destruição, nós devemos orar contra os inimigos de Cristo, sobre os quais Deus também já prometeu a destruição, já prometeu a submissão. Jesus é esmagado no lugar dos filhos da Babilônia. Então, ao olhar para o salmo imprecatório, em primeiro lugar eu olho para o tamanho do meu pecado, que coloca na boca de Jesus na crucificação vinagre. Ao mesmo passo, quando eu olho para o salmo imprecatório, eu percebo que a justiça, o juízo que deveria ter sido feito contra mim, que estou colocando vinagre na boca de Jesus, ele é feito, esse juízo, contra o próprio Cristo, contra o próprio Jesus, no meu lugar. Veja, toda a violência do juízo do salmo imprecatório estava direcionado aos povos circunvizinhos. Jesus, então, no lugar do rancor, do ressentimento contra esses povos circunvizinhos, assume o lugar desses povos na cruz, é contra ele exercida a justiça, e a partir de então, esses povos passam a ser acrescentados na aliança. É para isso, dentro da perspectiva da espiritualidade cristã, que servem os salmos imprecatórios. E, portanto, quando alguém... Você vê que ele faz uma bagunça absurda para encaixar a vocação dos gentios. A vocação dos gentios, ela se deu através de Cristo, fato, mas porque isso também já estava profetizado. Desde Abraão, Deus havia profetizado que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. E se a gente voltar, a gente olhar para Adão e Eva, depois da queda, Deus prometeu
que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E que serpente é essa? É Satanás. Satanás enganava essas nações. E por que a vocação dos gentios foi possível? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque Cristo é o cumprimento daquilo que já havia sido manifesto de maneira menos clara no Antigo Testamento. Como eu mencionei anteriormente, é por isso que a cristologia é tão importante. Cristologia e a teontologia são tão importantes. Você vê no Antigo Testamento gentios sendo usados. Você vê Raabe, a prostituta. Você vê Ruth. E esses personagens que são gentios, eles já apontam para a vocação dos gentios que seria manifesta em Cristo. Agora, o que o senhor Victor Fontana faz com os salmos imprecatórios não é brincadeira. Ele faz uma bagunça danada, né? Não fala nada com nada, convence as pessoas que não estão por dentro desse assunto com profundidade. E, no fim das contas, o salmo imprecatório ele não é contra quem ele deveria ser. Ele não é contra ninguém. Porque se é contra todo mundo, se é um salmo para auto-reflexão, ele perde totalmente o seu sentido. Falta pouca coisa aqui, vamos ver se ele fala alguma outra. Ele usa algum outro argumento. Me parece que ele ficou muito nessa, né, de querer dizer que os salmos imprecatórios são contra nós e desconsidera todo o propósito do salmo imprecatório, toda a historicidade dele, todo o contexto em que ele se dá. Mas como falta pouco, vamos encerrar. A exemplo de Eric Schwartzman, por exemplo, durante a pandemia, deseja a morte de alguém, isso é um tanto complicado. Eric Schwartzman em relação a Bolsonaro. Quando alguém deseja a morte de Lula, quando Lula passa por uma cirurgia, isso não é espiritualidade cristã. Só porque existe um salmo imprecatório. Não. Porque o salmo imprecatório aponta contra o meu erro. E aponta para a redenção que acontece por causa do meu erro. E aponta para o meu resgate. E, portanto, me humilha. Jamais o salmo imprecatório deveria ocupar o espaço na espiritualidade de qualquer cristão de nos colocar na figura de juiz para determinar quem sofre o juízo da parte de Deus. O juízo da parte de Deus. Como se o apóstolo Paulo nunca tivesse dito que nós, os santos, haveremos de julgar o mundo. Essa ideia de não julgueis é a maior tolice que esse sujeito pode falar. Porque nós, enquanto cristãos, nós temos a condição de julgar. Eu volto a dizer, o que Cristo estava falando no Sermão do Monte sobre o não julgueis? Ele estava falando contra o ensinamento dos fariseus, que eram líderes hipócritas. Tanto que Cristo fala, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, primeiro tira a trave que está no teu. Então, quando você tira a trave que está no teu, você é apto para julgar. O julgamento temerário é equivocado quando você é um hipócrita. Mas o cristão verdadeiro, o cristão piedoso, ele não é um hipócrita. Ele é alguém que busca a santificação, é alguém que se aproxima de Deus, é alguém que faz o bem, é alguém que milita pela vinda do reino de Cristo. O senhor Victor Fontana certamente não tem problema com a oração do Pai Nosso. Só que, quando você nega os salmos imprecatórios, você está negando o Pai Nosso. Porque o que o Pai Nosso diz bem no comecinho? Venha o teu reino. Para que o reino de Cristo venha, é necessário que os reinos adversários, inimigos de Deus, sejam destruídos, sejam subjugados. Então é lógico, senhor Fontana, que eu vou orar o salmo imprecatório pela destruição, como você falou aí, do Lula, desses líderes que perseguem a igreja, que estabelecem o aborto, que fazem tudo de ruim, corrompem os bons costumes. Nós temos que orar imprecatoriamente contra essa gente. A oração imprecatória é um recurso que a igreja tem abandonado. E o abandono do salmo imprecatório é o sintoma de uma igreja fraca, de uma igreja efeminada, de uma igreja que perdeu a sua força e que é subserviente à cultura. Eu queria, para a gente caminhar para o final, trazer algumas informações que alguns de vocês podem estar se questionando, que o Fontana nem trouxe aqui,
E eu não vou ser exaustivo nessas informações, eu imaginei que ele traria, mas eu vou posteriormente fazer uma live sobre salmos imprecatórios. Vou trazer aqui no meu canal alguém que estudou profundamente esse assunto, para aprofundar ainda mais os pontos que eu trago aqui. O que eu quero trazer antes da gente finalizar é que o apóstolo Paulo ele ora imprecatoriamente contra os judeus, em Gálatas, capítulo 5, verso 12. E veja bem, em Gálatas capítulo 1, verso 18, Paulo deseja uma maldição de Deus sobre os hereges que preguem um falso, os hereges, desculpa, que pregassem um falso evangelho. Então você vê, desejar o juízo de Deus, desejar a maldição de Deus é necessariamente algo ruim? Não é. Esse papo de amor, 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 é um amor humanista. É uma forma de amor que sequer tem uma definição precisa. Vocês percebam, quando eu falo de amor, eu dou a definição cristã de amor. Amor é o cumprimento da lei. O amor, ele não é algo antagônico à lei. Quando você ama, você cumpre a lei. Agora, você vê, o Deus cristão, o Deus bíblico, é um Deus vingador. Nós temos que parar de ver Deus única e exclusivamente a partir do atributo do amor. Quando você vê Deus a partir de um único atributo, por exemplo, o atributo do amor, você não está adorando a Deus, você não está falando de Deus, você está falando de um ídolo. E esse me parece ser o Deus de muitas pessoas hoje, um ídolo. Um Deus que é amor sem justiça. Um Deus que não se ira, um Deus que não odeia o pecado. Nós, enquanto cristãos, nós temos que odiar o pecado. Nós devemos ser movidos pela ira quando a santidade de Deus é ultrajada. E eu trago aqui como último trecho, Naum, capítulo 1, verso 2, que diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus ele se ira contra os seus inimigos. Nós, Senhor Fontana, nós éramos filhos da ira, mas nós recebemos o espírito de adoção. Logo, a nossa situação é diferente dos ímpios. Isso não quer dizer que esse bem vem de nós e que esse bem nos faz nos sentirmos melhores. Não, nós fomos agraciados por Deus. Devemos reconhecer de onde nós saímos. Mas, diante da blasfêmia contra Deus, diante da santidade de Deus atacada, a gente vai ficar de boca calada? A gente vai ficar quieto? Até um cachorro, ele ataca quando o seu dono é ultrajado. Eu vou deixar de orar imprecatoriamente contra aqueles que blasfemam contra o meu Deus? De maneira alguma. Isso é loucura. E para finalizar, eu queria ler um trecho que ele é citado pelo David Chilton, na obra Paraíso Restaurado, mas não é de autoria do David Chilton, é de um teólogo chamado W.S. Plumer. Me desculpem aí a pronúncia, mas que eu achei profunda e gostaria de ler aqui. Sobre o Salmo imprecatório. Diz assim: de 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros altos oficiais que se distinguiam pelo zelo e amargura na perseguição aos primeiros cristãos, um logo ficou enlouquecido depois de cometer certa crueldade atroz. Um foi assassinado pelo próprio filho. Um ficou cego, os olhos de um saltaram das órbitas. Um foi afogado, outro foi estrangulado. Um morreu em miserável cativeiro. Um caiu morto, de um modo insuportável de narrar. Outro morreu de uma doença tão repugnante que vários de seus médicos morreram por não suportar o mau cheiro que impregnava seu quarto. 2 cometeram suicídio, um terceiro tentou fazê-lo, mas precisou de ajuda para terminar o serviço. 5 foram assassinados pelos próprios súditos ou criados. 5 outros sofreram as mortes mais desgraçadas e excruciantes, vários dos quais tendo uma incontável complicação de doenças. E 8 foram mortos em batalha ou depois de serem levados prisioneiros. Dentre eles estava Juliano, o apóstata. Dizem que nos dias quando gozava de prosperidade, apontou seu punhal para o céu, desafiando o Filho de Deus, a quem comumente se chamava de O Galileu. Porém, quando ferido em batalha, viu que tudo estava acabado para ele. Juntou seu sangue coagulado e lançou ao ar, exclamando: Tu venceste, tu, ó Galileu. Isso aqui é o que o Salmo imprecatório faz contra os inimigos de Cristo.
A igreja, historicamente, ora os salmos imprecatórios contra os inimigos de Cristo. E o que eu sustento para finalizar esse vídeo é que nós devemos voltar a esta prática. Isso não significa de maneira alguma fazer justiça com as próprias mãos, caso alguém tenha me interpretado mal. A justiça, ela vem de Deus. O próprio Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei. O nosso vingador, ele está nos céus. Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos agir com ódio, usando aqui um linguajar abjeto do senhor Victor Fontana. Mas nós devemos clamar a Deus pelo juízo em relação aos seus inimigos. E assim esperar pacientemente. Você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Contribua com um comentário. Comente o que você acha. Coloque as suas dúvidas. E posteriormente nós faremos uma live sobre esse tema, a julgar a sua grande relevância. Você que tem interesse em abençoar o canal, a partir de uma quantia irrisória, você pode se tornar membro. E terá assim acesso a conteúdo exclusivo, lives exclusivas. E ano que vem nós estamos organizando nossa área de membro para ser ainda mais dinâmica e estabelecida a partir de faixas de contribuição. Então você que ainda não é membro, aproveite essa oportunidade, em que está tudo liberado, e você assim abençoa o canal e nos provê de recursos para alcançar ainda mais pessoas e famílias. É isso, meus amados irmãos. Um forte abraço a todos e até a próxima.